Gente morre toda hora e ninguém nunca voltou para dizer que é uma vida após a morte. Se tivéssemos, né, exatamente esse poder de nós ressuscitar essa pessoa, a gente queria que aquela pessoa voltasse. E com o tempo isso ia se tornar algo normatismo, e a gente não vê isso uma normalidade. A gente não vê na nossa vida atual isso acontecer. A morte, que ela como definição, ela é o fim da vida. Então, o importante é nós vivermos aqui, agora, intensamente, aproveitar todas as oportunidades que nós temos para viver. Se alguém de repente convida você para passear no final de semana, ou você tem umas férias aí vencidas, você deseja tirar essas férias e viajar, viver intensamente, cara. Viver é isso, é aproveitar os momentos, aproveitar momento com a família, com a esposa, com os filhos, com os netos, não ficar em casa, trancado e simplesmente ali se conformar, tá, com a vida que você tem, né, que acredito que você tem que procurar sempre estar fazendo com que a sua vida se transforme melhor a cada dia. O viver aqui, o viver agora. Quando a gente pensa numa vida após a morte, que a gente sabe que de fato depois da morte não vai haver absolutamente nada, quando eu passo a ter essa consciência exatamente disso, isso só me faz me direcionar para querer viver cada vez mais. Então isso é que é importante, é você ter essa consciência e de viver a vida intensamente, que depois que essa morte vier, tá, não vai ter mais um segundo plano, vai ter mais segundo plano. Então o bom é isso, é que quando eu penso na morte, tá, ela me faz entender que eu tenho que viver a minha vida cada vez mais intensamente, com responsabilidade, saber onde você anda, saber onde você pisa. Então, olhar para os perigos. Tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, isso é que é viver. Por que as pessoas tiraram essa ideia de uma vida após a morte? Foi uma ideia tirada muitos anos atrás, onde a ciência não tinha nenhuma evidência do que a gente presencia hoje, né? Quando a ciência não era bem menos evoluída, quando o poder científico era bem menos evoluída, e essa ideia de desejar e querer essa vida depois que você vai morrer, ela na realidade era um conforto que foi gerado na mente humana há muitos anos atrás, digamos ali, os primórdios da evolução cultural. Tá? Então isso era uma explicação que a gente tinha na Idade Média, na Idade Antiga, quando a gente não sabia o que a gente sabe hoje, que a nossa mente ela é uma propriedade emergente do cérebro. E de várias outras coisas que a ciência hoje nos mostra. Quando a gente não sabia de onde vem o raio não vem de Zeus. O raio vem de quê? Vem de uma descarga elétrica entre nuvens, de nuvens carregadas. Então a ciência hoje consegue explicar isso. Mas isso era explicações que nós tínhamos dentro de uma cultura, há 10 mil anos atrás, digamos assim, usou uma metodologia de querer explicar o mundo, de querer, por exemplo, explicar como surge o Sol, como surge a Lua, quem fez as estrelas, como que o mundo foi criado, como que existiu os seres humanos. Então, isso foi uma maneira para as pessoas trazerem, naquela época, essa vida após a morte dentro de uma cultura onde as pessoas viviam numa cultura muito sofrida, onde as pessoas viviam bem menos, aonde não tinha máquinas para trabalhar para aquelas pessoas, eram tudo feito ali no esforço físico, o salário bem pouco, o casal cheio de filhos morrendo, doenças surgindo, enfermidade. Era uma maneira, porque na época não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha terapeuta, mas tinha alguém, um líder, alguém com uma palavra positiva, alguém com uma palavra de conforto. Então, numa época, numa cultura, onde era uma cultura de um povo, dos primórdios da evolução cultural, onde vivia numa época muito cruel mesmo, uma época de muita violência, muitas doenças, tá? Um trabalho duro ali na agricultura,
Então a gente tem que ter consciência da finitude da vida hoje, que a partir do momento que a gente nasce, a gente morre. E a enfermidade e a morte e o poder de degeneração, ela faz parte do pacote da vida. Então nasceu, morreu. Então, naquela época tinha alguém, óbvio, que para poder trazer uma palavra de conforto, talvez de uma vida muito dura, porque uma vida muito dura, onde eu não tivesse uma esperança, que depois daquela vida, depois daquele sofrimento, não teria uma outra vida, que lá na outra vida talvez seria melhor para mim. Então, para aquelas pessoas, se ela não tivesse esse tipo de conforto, que foi um conforto criado, que com o passar do tempo se tornou uma religião, então a pessoa poderia ficar até quase louco, sem saber entender a própria resistência da vida, do qual o significado da vida dela. Então, era nessa época aí. Agora, é uma coisa, até hoje, no ano de 2026, a gente não usa esse termo. É até um anacronismo ainda hoje, porque a gente ainda usa esse termo de ter uma vida após a morte. Então, o que eu aconselho para você? Viva a sua vida hoje. Não tenha essa ideia, não alimente essa ideia. Não alimente essa ideia. Viva a sua vida constantemente, com responsabilidade, com dignidade, com respeito com você, com a sociedade, com as pessoas que estão na sua volta e tendo o maior cuidado, porque às vezes a gente tendo o maior cuidado, a gente acaba perdendo a vida. Imagine sem ter cuidado algum. Porque eu lembro que uma vez eu acreditava muito nessa parte. Eu acreditava que quando a gente morria, realmente ia haver uma vida após a morte. E aí eu acreditei muito em fantasma, em espírito, e aí eu passei a ter medo do escuro, passei a ter medo de algumas coisas ali. A noite para mim se tornou um mundo que eu não queria que acontecesse, mas era inevitável, mas ela estava ali. Então à noite eu ficava com medo de algumas coisas, mas depois que eu cresci, amadureci, depois que a gente tem essa maturidade de entender, perceber através de alguns estudos, e a gente vai se aprofundando com conhecimento, e basicamente a nossa consciência ela vai elaborando, vai organizando tudo aquilo que a gente queria ter uma resposta. Quando a gente passa a ter, a gente elimina da vida da gente todo aquele medo. Então eu tinha medo do escuro, hoje eu já não tenho mais. Eu tinha medo de fantasma, hoje eu já não tenho mais. Eu tinha medo de espírito, hoje eu não tenho mais. Então, eu tenho consciência, se alguma coisa mexer no escuro, tem que ser algo material. Ou pode ser um animal, ou pode ser alguma coisa caindo, ou pode ser uma toalha caindo, ou pode ser qualquer coisa, mas bota na sua cabeça, tem que ser algo material. Mas quando eu entendi que não existe espírito, nem demônio, nem alma, e que não há uma vida após a morte, quando eu passei a entender isso, eu perdi o medo de andar no escuro. Completamente, eu perdi o medo de andar no escuro. Então, eu acredito que algumas pessoas, quando elas tiverem essa ideia em suas mentes, elas vão perder esse medo do escuro, de andar no escuro, porque elas vão entender exatamente isso. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.